Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o André. Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como que eu utilizo a minha regra de coloração, como inserir ela aqui no gráfico e como fazer uma nova também se vocês quiserem mudar alguma coisa, tá? Eu vou mostrar aqui através da plataforma Black Arrow, né? Essa plataforma é da Nelogica. Eu utilizo ela para operar o Nasdaq através de mesa proprietária, tá? Então, essa regra aqui eu uso para mostrar para mim como que o ativo tá numa super tendência, numa tendência menor, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Os candles, geralmente, eles ficam branco, né, no movimento de alta e o preto no movimento de baixa. Quando eu entendo que o ativo está numa tendência, o, o candle positivo fica verde, numa tendência de alta. E quando fica numa tendência de baixa, o candle fica vermelho, tá? O que eu levo em consideração aqui para determinar, né, que o candle está vermelho dentro de uma boa tendência de baixa? É assim, o candle ele tem que estar negativo, né? Tem que ser um candle negativo, ou seja, o fechamento dele tem que ser menor do que a abertura, né, igual no caso desse aqui. Outra coisa, o fechamento do candle tem que estar abaixo da média de 9. Então aqui eu utilizo quatro médias. Média de 9 tem que estar abaixo da média de 20, abaixo da média de 50 e abaixo da média de 200 períodos. Tá? E outra coisa, né, que deixa mais forte, né, as médias elas têm que estar viradas para baixo. Tá? Então, média de 9 virada para baixo, média de 20 virada para baixo, de 50 virada para baixo, 200 virada para baixo, tá? Então aqui é um indicativo assim para mim que todos os time frames, né, porque aqui eu utilizo 5 minutos. Então aqui a média de 9, ela representa a média de 20 nos 2 minutos. A média de 50 representa a média de 20 no 15 minutos e a média de 200 representa a média de 20 nos 60 minutos. Então aqui eu tenho 4 tempos gráficos alinhados para a mesma direção, né? Isso, para quem opera tendência, é uma coisa boa, né? Você pegar alinhamento dos time frames maiores. Bom, então, como que a gente faz isso aqui? Tá? Essa daqui eu já tenho aqui, né? Eu vou fazer a instalação em uma outra conta aqui, tá? Ó, essa daqui é a plataforma, é uma outra plataforma, tá? Que não tá com a regra de coloração. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai deixar os candles naquele padrão lá de branco e preto. Então, aperta com o botão direito em cima do candle, aperta aqui propriedades em cima e vem em aparência. Aí aqui, ó, nessa parte de negativo, a gente vai colocar o corpo preto e a linha do negativo a gente coloca branco. E o positivo coloca branco e a linha branco também. Certo? Ele vai ficar com esse formato aqui. Eu utilizo, pessoal, tá, 2 telas porque eu opero assim, de um lado esquerdo os 60 minutos e do lado direito os 5 minutos, tá? Eu observo tendência no 60 minutos, suporte e resistência, para buscar os gatilhos no 5, tá? Eu opero sempre a favor da tendência do 60, bom? Então, existem 2 formas, tá, da gente inserir essa regra de coloração. Mas antes, vamos colocar aqui as médias, né? Então, inserir indicador, média móvel, inserir. Então, a média de 9, a gente insere.
insere de novo média de 20, dá OK, insere de novo média de 50, dá OK, insere de novo média de 200, dá OK, certo? Aí OK, aí ela fica assim, né? Aí aqui, ó, na média de 9 eu coloco amarela, na média de 20 eu coloco um azul, um verde claro, tanto faz, né? Na média de 50 eu coloco um cinza pontilhado, e na média de 200 um cinza, tá? Então ela fica assim. Agora a gente vai inserir a regra de coloração, tá? Então tem duas formas para fazer isso. A primeira, né, que é a mais fácil, assim, a mais, para quem não entende de programação como eu, é dessa forma aqui que faz, tá? Aperta aqui o botão direito em cima do Candle, aí vem aqui, ó, criar regra de coloração, certo? Aí aqui eu vou fazer uma regra simples, tá? Só para mostrar, não vou mostrar ela inteira, senão vai ficar muito longo. Mas é só inserir no passo a passo depois, certo? Então a gente coloca aqui, hein, nova regra. Aí aqui, ó, a gente vai colocar assim, a gente vai fazer uma regra assim. Se o fechamento do candle for menor que a abertura do candle, ele vai ficar vermelho. Tá, mas não é só isso, né? Essa aqui é só uma condição. Aí aqui em cima tem o e ou, né? Aqui, como a gente quer várias condições para deixar ele vermelho, a gente coloca: se o fechamento for menor que a abertura e, tá? Então a gente vai inserir uma outra condição. Se o fechamento do candle for menor que a média de 20, tá? Eu vou fazer com a média de 20 aqui. Aí aqui, ó, aperta indicador e busca a média aqui, ó. Aqui, ó. Média de aqui ele vem salvo com média de 200. Aí aperta na engrenagem aqui do lado e muda para 20. Tá? Então, se o fechamento for menor que a abertura, se o fechamento for menor que a média de 20, agora a gente vai colocar uma outra regra. Se a média de 20 estiver inclinada para baixo, tá? Isso a gente faz dessa forma aqui, ó. Se a média de 20 atual, certo? Se a média de 20 atual for menor que a média de 20 deslocada em um período, né? A média anterior, do candle anterior. Então a média atual ela tem que ser menor que a média anterior. Então, aqui, ó. Aí a gente clica aqui, ó, deslocar um período, né, que vai ficar indicativo da média anterior. Então, ó, se o fechamento for menor que a abertura, o fechamento for menor que a média de 20, e se a média de 20 estiver virada para baixo, então ele vai ficar vermelho, tá? Adicionar a estratégia. Agora a gente vai fazer para positivo. Se o fechamento for maior que a abertura, certo? Mas se a média não, tá errado. Se o fechamento for maior, aqui é maior também, for maior que a média de 20,
Vamos selecionar aqui o 20. Certo? E aqui, ó, copiar aqui para ficar mais rápido. Se a média de 20 atual for maior que a média de 20 deslocada, né? Ou seja, se a média de 20 estiver virada para cima, aí a gente vai considerar como uma tendência. Aí, se estiver atendendo essas condições, o candle vai ficar verde. O candle vai ficar verde. Adicionar a regra, certo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai salvar a regra. Vamos pôr aqui cor 20, tá? Vai chamar a nossa regra. Então vamos salvar e vamos ver se deu certo, né? Agora vamos inserir aqui, ó. Aí vem aqui, aperta o botão direito de novo em cima do candle, inserir regra de coloração, aí aperta o mais. Aí aqui a gente busca a nossa regra, aqui ó, cor 20. Aí inserir, a gente vai inserir no ativo aqui ó, MNQFUT. Aí ó, tá vendo? Agora, quando o candle for negativo e a média de 20 estiver virada para baixo, ele abaixo da média de 20, ele fica vermelho, certo? Aí, o que acontece? Para inserir mais condições, né, de regra, é só ir inserindo aqui. Coloca se a média de 9 estiver virada para baixo, se a média de 50 estiver virada para baixo, é só inserindo aqui, né? E tem a outra forma, que é assim, tem depois que você faz toda essa regra ela vem aqui, ó. Vem aqui, estratégia. Cadê aqui? Aqui, ó. Editor de estratégias. Abrir estratégia, tá? Aí eu venho aqui, minhas estratégias. Essa daqui é a estratégia que eu fiz daquele passo a passo. Mas eu fiz, né, com a média de 9, com a média de 20, média de 50, média de 200, tá? Aí ela fica dessa forma aqui. Então, se você tiver esse código aqui, eu vou ver se eu consigo deixar esse código na descrição do vídeo, tá? Aí fica mais fácil para quem quiser aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui o código, copiar aqui, tá? Aí, ó, vocês vão fazer assim. Com esse código em mãos, vem aqui, estratégia, editor de estratégia, nova estratégia. Aqui, ó, criar estratégia em branco, certo? Aí apaga isso aqui e dá um Ctrl V aqui, ó, certo? Então, essa aqui já é a regra feita. Aí vem aqui no salvar como, coloca coloração, eu vou pôr 9, 20, 50 e 200, tá? Que é a regra de coloração em cima das médias. Salvar aqui, certo? Aí a gente fecha e vamos inserir aqui para ver se está ok. Inserir regra de coloração. Aí vem no mais. Aqui, ó. Coloração 20, 50, 200. Inserir no Nasdaq, né? Adicionar. Aí vamos ver se inseriu. Aqui, ó. Inseriu, tá vendo? O candle acima das médias, todas viradas para cima. Então, dentro dessas condições aqui, eu vou buscar o meu gatilho de entrada, tá? Eu vou falar resumidamente aqui
como que é o meu gatilho de entrada. Vamos ver um dia aqui que deu uma... Aqui, ó. Esse dia aqui deu uma boa tendência, ó. Então, ó, no dia 16 aqui, ó. Eu sempre opero depois das 10h30, né? Então, a abertura do mercado foi aqui, ó. Então, o mercado subiu, caiu. A partir daqui, ele entrou em tendência aqui nos 5 minutos, né? Ó, ele fez um pivô de baixa aqui, né? Ó, ele fez um pivô de baixa aqui, tal. Aí depois ele caiu, certo? Então aqui, ó, quando rompeu esse fundo aqui, ele entrou em tendência de baixa. Mas aí eu venho aqui no 60 minutos e vejo qual que era a tendência dos 60 minutos. Então aqui, ó, 60 minutos estava fazendo pivô de alta. Nesse momento aqui, ele rompeu esse fundo, ele entrou em tendência de baixa também, né? E foi nesse momento aqui, ó, era às 11 horas, né? Então ele estava rompendo aqui o fundo, então ele estava em tendência de baixa aqui nos 60 minutos também. Aí eu busco a operação, tá? E como que é o meu gatilho? Aí eu espero um pullback para poder fazer a entrada. Aí o mercado caiu, subiu. Como ele fez um pullback um pouquinho mais longo, ele deixou um gatilho aqui, ó. O candle fechou menor que o candle anterior, tá? Então eu ia fazer a minha entrada aqui, ó, certo? Na mínima desse candle, stop aqui. Aí aqui embaixo, né, tem que ficar esperto para ver se rompe o fundo aqui. Eu já faço uma parcialzinha rápida e tento correr com o preço aqui, até uma vez eu risco, 2 vezes, aí depende de cada um, tá? Se ele não deixa esse gatilho, se ele faz um pivô mais curto, aí eu entro na violação da mínima aqui mesmo, tá? Buscando tendência. Tá joia, pessoal? Então, mais ou menos é esse aqui o meu... Aí eu coloco aqui no Fibonacci aqui, né? Aqui dá uma vez o risco. Aí eu faço minhas parciais aqui, ou a saída final mesmo, tá? Mas geralmente quando tem um fundo perto aqui, eu já faço uma parcialzinha curta, né? Porque pode acontecer de bater aqui e voltar, né? Aí depende do momento. Joia? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Curte o vídeo aí para dar um forcinho. Abraço, bons trades, sucesso para todos. Tchau.